Olá, bem-vindo de volta ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Eu sou o Pedro. Estou aqui para dar continuidade à leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Mas antes da leitura, vamos aos recados. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e deixar um joinha no vídeo. Isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. E não deixem de conferir aqui no canal os demais projetos de leitura, porque simultaneamente a Harry Potter, outros projetos de leitura, outras leituras estão acontecendo por aí, ok? Recados dados, então vamos à leitura. Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo 18, A Pesagem das Varinhas. Quando Harry acordou no domingo de manhã, levou algum tempo para se lembrar da razão pela qual se sentia tão infeliz e preocupado. Então, a lembrança da noite anterior o engolfou. Ele se sentou e afastou as cortinas da cama, com a intenção de falar com Rony. Forçar Rony a acreditar nele, mas encontrou a cama do amigo vazia. Obviamente já fora tomar o café da manhã. Harry se vestiu e desceu a escada circular para a sala comunal. No instante em que apareceu, os colegas que já haviam terminado o café mais uma vez prorromperam em aplausos. A perspectiva de chegar no salão principal e encarar o restante dos colegas da Grifinória, todos tratando como uma espécie de herói, não era nada convidativa. Mas era isso ou ficar ali, encurralado pelos irmãos Creevy, que lhe acenavam freneticamente para que fosse se juntar a eles. Assim, dirigiu-se resolutamente ao buraco do retrato, abriu, passou por ele e deu de cara com Hermione. "Olá!", exclamou ela, estendendo uma pilha de torradas que carregava em um guardanapo. "Trouxe para você. Quer dar uma volta?" "Boa ideia", respondeu Harry agradecido. Os dois desceram, atravessaram depressa o saguão sem olhar para o salão principal. E pouco depois estavam caminhando pelos jardins em direção ao lago, onde o navio da Durmstrang, ancorado, se refletia escuramente na água. Fazia uma manhã fria e os dois amigos não paravam de andar, comendo as torradas enquanto Harry contava a Hermione exatamente o que acontecera depois que deixara a mesa da Grifinória na noite anterior. Para seu imenso alívio, Hermione aceitou a sua história sem duvidar. "Bem, é claro que eu sabia que você não tinha se inscrito", disse a garota quando ele terminou de contar a cena na câmara vazia no salão principal. "A cara que você fez quando Dumbledore o chamou. Mas a pergunta é: quem escreveu você? Porque Moody tem razão, Harry. Acho que nenhum estudante teria sido capaz de fazer isso. Nunca teria sido capaz de enganar o Cálice de Fogo nem anular o feitiço de Dumbledore." "Você viu Rony?", interrompeu a Harry. Hermione hesitou. Vi. Estava tomando café. Ele ainda acha que eu me inscrevi?" "Bem, não. Acho que não." "Não para valer", disse ela sem jeito. "O que é que você quer dizer com esse não é para valer?" "Ah, Harry, não dá na cara?", respondeu Hermione desesperada. "Ele está com ciúmes." "Ciúmes?", repetiu o garoto sem acreditar. "Com ciúmes de quê? Será que ele quer fazer papel de babaca na frente da escola inteira?" "Olha", disse Hermione pacientemente, "é sempre você que recebe todas as atenções, e você sabe que é. Sei que não é sua culpa", acrescentou ela depressa, vendo Harry abrir a boca. "Sei que você não quer isso, mas, bem, sabe, Rony tem todos aqueles irmãos competindo com ele em casa, e você é o melhor amigo dele e é realmente famoso. Rony é sempre deixado de lado quando as pessoas veem você, e ele aguenta isso sem reclamar. Mas acho que mais essa vezinha foi demais." "Ótimo", disse Harry com amargura. "Realmente ótimo. Diga a ele que troco de lugar quando ele quiser. Diga a ele que o meu lugar está às ordens. Gente olhando de boca aberta para minha cicatriz para todo lado que vou." "Eu não vou dizer nada a ele", falou Hermione com rispidez. "Diga você mesmo. É o único jeito de resolver isso." "Não vou correr atrás dele para fazer ele crescer", disse Harry, tão alto que várias corujas pousadas em uma árvore próxima levantaram voo assustadas. "Talvez ele acredite que não estou me divertindo quando partirem o meu pescoço." "Isso não tem graça", disse Hermione baixinho. "Não tem a menor graça." Ela parecia extremamente ansiosa. "Harry, estive pensando. Você sabe o que precisamos fazer, não sabe? Depressa, assim que voltarmos ao castelo?" "Sei.
tacar no Rony um bom chute na escrever a Sirius. Você tem que contar a ele tudo o que aconteceu. Ele pediu para você manter informado de tudo o que estivesse acontecendo em Hogwarts. E é quase como se ele esperasse que uma coisa dessa fosse acontecer. Trouxe um pergaminho e uma pena comigo. Ah, corta essa! Exclamou Harry, olhando à volta para verificar se alguém havia ouvido, mas os jardins estavam muito desertos. Ele voltou ao país só porque a minha cicatriz doeu. Provavelmente invadiria o castelo furioso se eu contasse que alguém me inscreveu no torneio Tribruxo. Sirius iria gostar que você contasse a ele, disse Hermione com severidade. Ele vai descobrir de qualquer jeito. Como? Harry, isso não vai poder ser abafado, disse ela seriamente. Esse torneio é famoso e você é famoso. Eu ficaria realmente surpresa se já não tivesse saído alguma coisa no Profeta Diário sobre a sua entrada no torneio. Você já aparece em metade dos livros que tratam do você sabe quem, sabia? E Sirius iria preferir saber por você. E eu sei que sim. Ok, eu vou escrever, disse Harry atirando o último pedaço de torrada no lago. Os dois ficaram parados, observando o pão flutuar por um instante, antes de um grande tentáculo emergir e engoli-lo por baixo. Depois disso, retornaram ao castelo. Eu vou usar a coruja de quem? Perguntou Harry, quando subiam as escadas. Ele me disse para não usar Edviges outra vez. Pergunte ao Rony se você pode pedir emprestada. Não vou pedir nada a Rony, disse o garoto decidido. Bom, então peço uma das corujas da escola. Qualquer pessoa pode pedir, disse Hermione. Os dois subiram até o corujal. Hermione deu a Harry um pedaço de pergaminho, uma pena e um tinteiro. Depois saiu percorrendo as longas filas de poleiros, examinando as diferentes corujas, enquanto Harry se sentava encostado à parede e escrevia a carta. Caro Sirius, você me disse para mantê-lo informado do que estava acontecendo em Hogwarts. Então, aqui vai. Não sei se você já sabe, mas vão realizar um torneio Tribruxo esse ano. E na noite de sábado, fui escolhido para ser o 4º campeão. Não sei quem pôs meu nome no Cálice de Fogo, mas não fui eu. O outro campeão de Hogwarts é Cedrico Diggory, da Lufa-Lufa. Ele parou nesse ponto, pensativo. Teve vontade de dizer alguma coisa sobre a imensa carga de ansiedade que parecia ter se instalado em seu peito desde a noite anterior, mas não conseguiu descobrir como traduzir isso em palavras. Então ele simplesmente molhou mais uma vez a pena no tinteiro e escreveu. Espero que você esteja ok. E Bicuço também. Harry. Terminei, disse ele a Hermione, levantando-se e sacudindo a palha das vestes. Ao fazer isso, Edviges veio voando para seu ombro e estendeu a perna. Não posso usar você, disse Harry a ela, correndo o olhar pelas corujas da escola ao redor. Tenho que usar uma dessas. Edviges soltou um piu muito alto e levantou o voo tão inesperadamente que suas garras cortaram o ombro do garoto. E ficou de costas para Harry, enquanto ele tentava prender a carta a uma grande coruja de igreja. Depois que a coruja partiu, Harry estendeu a mão para acariciar Edviges, mas ela estalou o bico, furiosa, e voou para os caíbros no telhado fora do alcance. Primeiro Rony, e agora você, disse Harry aborrecido. Não é culpa minha. Se Harry pensou que as coisas iriam melhorar uma vez que ele se acostumasse à ideia de ser campeão, o dia seguinte lhe provou que estava enganado. Ele não poderia evitar o resto da escola quando voltasse às aulas, e era visível que o resto da escola, tal como seus colegas da Grifinória, achava que Harry se inscrevera para o torneio, ao contrário dos garotos da sua casa. Porém, os outros não pareciam estar bem impressionados. Os da Lufa-Lufa, que normalmente conviviam em excelentes termos com os alunos da Grifinória, tinham se tornado bastante frios. Uma aula de herbologia foi o suficiente para demonstrar isso. Ficou claro que os alunos da Lufa-Lufa achavam que Harry roubara a glória de seu campeão. Um sentimento talvez exagerado, pelo fato de que a Lufa-Lufa raramente conquistava alguma glória. E Cedrico era um dos poucos que lhe dera alguma, tendo uma vez derrotado a Grifinória no quadribol. Ernesto Macmillan e Justino Finch-Fletch, com quem Harry habitualmente se dava tão bem, não falaram com ele, embora os três estivessem reinvasando bulbos saltadores na mesma caixa.
Embora tivesse rido de modo bem desagradável quando um dos bulbos saltadores escapuliu da mão de Harry e bateu com força no seu rosto, tampouco Rony estava falando com Harry. Hermione se sentou entre os dois, procurando a custo manter uma conversa, e embora os dois respondessem normalmente, evitavam se olhar. Harry achou até que a professora Sprout parecia estar distante com ele, mas afinal, ela era a diretora da Lufa-Lufa. Em circunstâncias normais, o garoto teria ficado ansioso para ver Hagrid, mas a aula de trato das criaturas mágicas significava também rever os alunos da Sonserina, a primeira vez que estaria cara a cara com eles desde que se tornaram campeão. Previsivelmente, Malfoy chegou à cabana de Hagrid com um conhecido sorriso desdenhoso atarrachado no rosto. Ah, olha só, pessoal, é o campeão, disse ele a Crabbe e a Goyle, no instante em que se aproximou de Harry o bastante para ser ouvido. Trouxeram os cadernos de autógrafos? É melhor pedir um agora, porque duvido que a gente vá vê-lo por muito tempo. Metade dos campeões do torneio Tribruxo morreram. Quanto tempo você acha que vai durar, Potter? Aposto que só os 10 primeiros minutos da primeira tarefa. Crabbe e Goyle deram risadas para agradá-lo, mas Malfoy teve que parar por aí, porque Hagrid surgiu dos fundos da cabana, segurando uma torre instável de caixas, cada uma contendo um enorme explosivinho. Para o horror da turma, Hagrid começou a explicar que a razão pela qual os bichos tinham andado se matando era o excesso de energia acumulada, e que a solução era cada um dos alunos pôr uma coleira em um bichinho e levá-lo para passear por um pouco. A única vantagem desse plano foi distrair Malfoy completamente. Levar essa coisa para passear um pouco? Repetiu ele enojado, olhando para dentro de uma das caixas. E onde exatamente você quer que a gente amarre a coleira? No ferrão? No rabo desse troço? No meio, respondeu Hagrid, fazendo uma demonstração. Talvez vocês queiram calçar algumas luvas de couro de dragão, assim como uma precaução a mais. Harry, vem até aqui me ajudar com esse grandalhão. A verdadeira intenção de Hagrid, no entanto, era falar com Harry longe do restante da turma. Ele esperou até todos terem se afastado com os explosivinhos, depois se virou para o garoto e disse, muito sério: Então, você vai competir, Harry, no torneio. Campeão da escola. Um dos campeões, corrigiu Harry. Os olhos de Hagrid, negro como besouros, pareciam muito ansiosos sobre a sobrancelha desgrenhada. Não faz ideia de quem o meteu nessa fria, Harry? Você acredita que não fui eu que me inscrevi, não é? Perguntou Harry, escondendo com esforço o arrubo de gratidão que sentiu ao ouvir as palavras de Hagrid. Claro que acredito, resmungou Hagrid. Você disse que não foi você e eu acredito em você. E Dumbledore acredita em você e tudo. Eu também gostaria de saber quem foi, disse o garoto com amargura. Os dois olharam para os jardins. A turma agora andava espalhada por lá, toda ela em grande apuro. Os explosivinhos tinham alcançado uns 90 centímetros de comprimento e se tornado extremamente fortes. Já não eram sem casca e descolorados. Tinham desenvolvido uma espécie de escudo acinzentado grosso e reluzente. Parecia uma cruza de enormes escorpiões com caranguejos alongados. Mas ainda não possuíam cabeças ou olhos reconhecíveis. Tinham se tornado imensamente fortes e difíceis de controlar. Parece que eles estão se divertindo, não acha? Comentou Hagrid alegremente. Harry presumiu que ele estivesse se referindo aos explosivinhos, porque seus colegas certamente não estavam. De vez em quando, com um alarmante estampido, a cauda de um deles explodia, fazendo-o saltar vários metros à frente, e mais de um aluno estava sendo arrastado de bruços, enquanto tentava desesperadamente se levantar. Eu não sei, Harry, suspirou Hagrid de repente, voltando a encará-lo com uma expressão preocupada no rosto. Campeão da escola. Parece que tudo que acontece com você, não é? O garoto não respondeu. Parecia que tudo acontecia com ele. Era mais ou menos o que Hermione dissera quando andavam pela margem do lago. E é essa a razão, segundo ela, pela qual Rony deixara de falar com ele. Os dias que se seguiram foram alguns dos piores que Harry passara em Hogwarts. O mais próximo que ele chegara desse sentimento fora durante aqueles meses, no segundo ano,
em que grande parte da escola suspeitava que era ele que atacava os colegas. Mas então, Rony ficara ao seu lado. Harry achava que poderia suportar a atitude do resto da escola se ao menos pudesse ter Rony outra vez como amigo. Mas não ia tentar persuadi-lo a voltarem a se falar se ele não queria. Contudo, estava solitário com tanta animosidade ao redor dele. Harry podia entender a atitude do pessoal da Lufa-Lufa, mesmo que não lhe agradasse. Tinha um campeão próprio para se apoiar. Não esperava menos do que agressões verbais dos alunos da Sonserina. Era muito impopular entre eles, e sempre o fora, pois ajudara a Grifinória a derrotá-los muitas vezes, tanto no quadribol quanto no campeonato de intercasas. Mas alimentara a esperança de que os colegas da Corvinal tivessem a bondade de apoiá-lo tanto quanto a Cedrico, mas se enganara. A maioria dos alunos daquela casa parecia pensar que estivera desesperado para conquistar um pouco mais de fama, fazendo o Cálice de Fogo aceitar o seu nome. Depois, ainda havia o fato de Cedrico se enquadrar muito melhor no papel de campeão do que ele. Excepcionalmente bonito, nariz reto, cabelos escuros e olhos cinzentos. Era difícil dizer quem era o alvo de maior admiração ultimamente, se Cedrico ou Victor Krum. Harry chegou a presenciar as mesmas garotas do 6º ano se empenharem tanto para obter um autógrafo de Krum, suplicando a Cedrico para assinar suas mochilas na hora do almoço. Entre mentes não havia resposta de Sirius. Edvige se recusava a se aproximar dele. A professora Sibylla Trelawney andava predizendo sua morte com uma certeza ainda maior do que de costume. E ele estava se saindo tão mal nos feitiços convocatórios na aula do professor Flitwick que recebera dever de casa suplementar, a única pessoa a receber, à exceção de Neville. Na realidade, nem é tão difícil assim. Hermione tentou tranquilizá-lo quando saíam da sala de Flitwick. A garota fizera os objetos desaparecerem pela sala em sua direção a aula inteira, como se ela fosse uma espécie de imã exótico para explanadores, cesta de papel e lunascópios. Você simplesmente não se concentrou como deveria. E por que teria sido isso? Perguntou Harry sombriamente, quando Cedrico Diggory passou por eles, cercado por um grande grupo de garotas que sorriam debilmente e olharam para Harry como se ele fosse um explosivinho particularmente grande. Mesmo assim, deixa pra lá, não é? 2 tempos de poção à nossa espera hoje à tarde. A aula de poções sempre foi uma experiência terrível, mas ultimamente chegava a ser quase uma tortura. Ficar trancado em uma masmorra durante 1h30 com Snape e os alunos da Sonserina, todos decididos a castigar Harry o máximo por se atrever a ser campeão da escola. Era a coisa mais desagradável que ele poderia imaginar. Já aturara uma sexta-feira com Hermione sentada ao seu lado, entoando entre dentes "não ligue, não ligue, não ligue", e não conseguia ver por que esta seria melhor. Quando ele e a amiga chegaram à porta da masmorra de Snape depois do almoço, encontraram os alunos da Sonserina esperando à porta, cada um deles usando um distintivo no peito. Por um instante delirante, Harry pensou que fosse um distintivo do Fale, mas logo viu que todos continham a mesma mensagem em letras vermelhas luminosas, que brilhavam vivamente no corredor subterrâneo mal iluminado. Apoie Cedrico Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts. Gostou, Potter? Perguntou Malfoy em voz alta, quando Harry se aproximou. Isso não é só o que eles fazem, olha só. E apertou o distintivo contra o peito. A mensagem reapareceu e foi substituída por outra, que emitia uma luz verde. Potter fede. Os alunos da Sonserina rolaram de rir. Cada um deles apertou o distintivo também, até que a mensagem Potter fede estivesse brilhando vivamente a toda volta do garoto. Ele sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço e o rosto. Ah, engraçadíssimo, disse Hermione com sarcasmo a Pansy Parkinson e sua turma de garotas da Sonserina, que riam mais gostosamente do que qualquer outro. É realmente engraçadíssimo. Ron estava parado encostado à parede com Dino e Simas. Ele não estava rindo, mas tampouco defendia Harry. Quer um, Granger? Perguntou Malfoy, oferecendo um distintivo a Hermione. Tem um monte, mas não toque na minha mão agora. Acabei de lavá-la, sabe? E não quero que uma sangue ruim a suje. Uma parte da raiva que Harry sentia há alguns dias
pareceu irromper um dique em seu peito. Ele apanhou a varinha antes que conseguisse pensar no que estava fazendo. As pessoas em volta se afastaram correndo. Recuaram pelo corredor. Harry! Gritou Hermione num tom de aviso. Anda, Potter! Usa! Disse Malfoy em voz baixa, puxando a própria varinha. Moody não está aqui para te proteger agora. Usa, se tiver peito. Por uma fração de segundos, eles se encararam nos olhos. Depois, exatamente ao mesmo tempo, os dois agiram. Furnúnculos! Berrou Harry. Denságio! Berrou Malfoy. Feixes de luz saíram de cada varinha, colidiram em pleno ar e ricochetearam em um ângulo. O de Harry atingiu Goyle no rosto, e o de Malfoy Hermione. Goyle berrou e levou as mãos ao nariz, de onde começaram a brotar furúnculos, enormes e feios. A garota, chorando de dor, apertou a boca. Hermione! Rony correu para ela para ver o que tinha acontecido. Harry se virou e viu Rony tirando a mão de Hermione do rosto. Não era uma visão agradável. Os dentes da frente da garota, que já eram maiores que o normal, cresciam agora a um ritmo assustador. A cada minuto, a garota se parecia mais com um castor. Depois, seus dentes se alongavam, ultrapassando os lábios inferiores em direção ao queixo. Tomada de pânico, ela os apalpou e soltou um grito aterrorizado. Que barulheira é essa? Perguntou uma voz suave e letal. Snape chegara. Os alunos da Sonserina gritavam, tentando dar explicações. Snape apontou o dedo longo e amarelo para Malfoy e disse: Explique. Potter me atacou, professor. Atacamos um ao outro ao mesmo tempo, gritou Harry. E ele atingiu Goyle. Olhe! Snape contemplou Goyle, cujo rosto agora lembrava a ilustração de um livro doméstico sobre cogumelos venenosos. Ala hospitalar, Goyle, disse o professor calmamente. Malfoy atingiu Hermione, disse Rony. Olhe! O garoto obrigou Hermione a mostrar os dentes a Snape. Ela se esforçava ao máximo para escondê-los em suas mãos, embora isso fosse difícil, porque agora tinham ultrapassado seu decote. Pense Parkinson e as outras garotas da Sonserina se dobravam de rir em silêncio, apontando para Hermione pelas costas de Snape. Snape olhou friamente para Hermione e disse: Não vejo diferença alguma. Hermione deixou escapar um lamento. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela deu meia volta e correu. Correu pelo corredor afora e desapareceu. Foi uma sorte, talvez, que Harry e Ron tenham começado a gritar com Snape ao mesmo tempo. Sorte que as duas vozes tenham ecoado tão forte no corredor de pedra, porque, na confusão de sons, ficou impossível o professor ouvir exatamente os nomes que o xingavam. Mas ele captou o sentido. Vejamos, disse na voz mais suave do mundo. 50 pontos a menos para a Grifinória e uma detenção para cada um, Potter e Weasley. Agora entrem ou será uma semana de detenções. Os ouvidos de Harry zumbiram. A injustiça daquilo o fez desejar amaldiçoar Snape, desintegrá-lo em 1000 pedacinhos nojentos. Ele passou pelo professor e se dirigiu a Rony para o fundo da masmorra, largando com força a mochila sob a carteira. Rony tremia de raiva também. Por um instante, pareceu que tudo voltara ao normal entre os dois, mas em vez disso, Rony se virou e se sentou entre Dino e Simas, deixando Harry sozinho na carteira. Do lado oposto da masmorra, Malfoy deu as costas para Snape e comprimiu o distintivo, rindo-se. O Potterfed lampejou mais uma vez pela sala. Harry se sentou e ficou encarando Snape quando a aula começou, visualizando coisas horríveis acontecendo ao professor. Se ao menos ele soubesse executar a maldição Cruciatus, atiraria Snape no chão, de costas, como aquela aranha, contorcendo-se e se estribuchando. Antídotos, disse Snape, abrangendo a turma toda com o olhar, seus olhos negros e frios, brilhando de forma desagradável. Vocês já tiveram tempo de pesquisar suas fórmulas. Quero que as preparem cuidadosamente e depois vamos escolher alguém em que experimentar. Os olhos de Snape encontraram os de Harry, e o garoto percebeu o que vinha a caminho. O professor iria envenená-lo. Harry se imaginou agarrando o caldeirão, correndo até a frente da turma e tacando o caldeirão na cabeça oleosa de Snape. Então, uma batida na porta da masmorra invadiu os pensamentos de Harry. Era Colin Creevy.
O garoto entrou discretamente na sala, sorrindo para Harry e dirigiu-se à escrivaninha de Snape diante da turma. O que foi? Perguntou Snape com rispidez. Por favor, professor. Me mandaram levar Harry Potter lá em cima. Do lado do seu nariz de gancho, Snape baixou os olhos para Colin, cujo sorriso desapareceu de seu rosto presunçoso. Potter tem mais 1 hora de poções para completar, disse Snape friamente. Subirá quando a aula terminar. Colin corou. Professor, o Sr. Bagman é que está chamando, disse nervoso. Todos os campeões têm que ir. Acho que querem tirar as fotos. Harry teria dado tudo o que possuía para impedir Colin de dizer aquelas últimas palavras. Arriscou um relanceio para Rony, mas o amigo contemplava o teto decidido. Muito bem, retorquiu Snape. Potter, deixe seu material. Quero que volte aqui depois para testar o seu antídoto. Por favor, professor, ele tem que levar o material, disse Colin com uma vozinha esganiçada. Todos os campeões? Muito bem, disse Snape. Potter, apanhe sua mochila e desapareça da minha frente. Harry atirou a mochila por cima do ombro e se levantou. E se encaminhou para a porta. Ao passar pelas carteiras dos alunos da Sonserina, o Potterfed lampejou para ele de todas as direções. É fantástico, não é? Disse Colin, começando a falar no instante em que Harry fechou a porta da masmorra depois de passarem. Mas não é? Hein? Ser um campeão? É, realmente fantástico, disse Harry, desalentado, quando começaram a subir as escadas para o saguão de entrada. Para que é que eles querem fotos, Colin? O profeta diário, eu acho. Ótimo, disse Harry sem emoção. É exatamente do que eu estou precisando. Mais publicidade. Boa sorte, disse Colin, quando chegaram à sala certa. Harry bateu a porta e entrou. Era uma sala de aula relativamente pequena. A maior parte das carteiras foram afastadas para o fundo do aposento, deixando um amplo espaço no meio. 3 delas, no entanto, tinham sido enfileiradas lado a lado, diante do quadro negro e cobertas com uma toalha de veludo. 5 cadeiras tinham sido arrumadas atrás das mesas cobertas de veludo, e Ludo Bagman estava sentado a uma delas conversando com uma bruxa que Harry nunca vira antes e que usava vestes carmim. Victor Krum estava em pé, pensativo a um canto como de costume, sem falar com ninguém. Cedrico e Flair estavam entretidos conversando. A garota parecia muito mais feliz do que Harry a vira até então. Não parava de jogar a cabeça para trás de modo que cabelos longos e prateados refletiam na luz. Um homem barrigudo, segurando uma grande máquina fotográfica que soltava uma leve fumaça, observava Flair pelo canto do olho. Bagman, que de repente viu Harry, levantou-se depressa e foi ao encontro do garoto. Ah, aqui está ele. O campeão número 4. Entre, Harry, entre. Não tem com o que se preocupar. É apenas a cerimônia de pesagem das varinhas. Os outros juízes já estão chegando. Pesagem das varinhas? Repetiu Harry nervoso. Temos que verificar se as varinhas estão em perfeitas condições de funcionamento, sem problemas, entende? Porque são os instrumentos mais importantes nas tarefas que vocês têm pela frente, disse Bagman. O perito está lá em cima com Dumbledore. E depois vai haver uma pequena sessão de fotos. Essa é Rita Skeeter, acrescentou, indicando com um gesto a bruxa de vestes carmim. Está escrevendo um pequeno artigo sobre o torneio para o Profeta Diário. Talvez não esteja tão pequeno assim. Ludo, disse ela, com os olhos em Harry Potter. Os cabelos da repórter estavam arrumados em cachos caprichosos e curiosamente rígidos que contrastavam estranhamente com seu rosto de queixo volumoso. Ela usava óculos com aros de pedrinhas. Os dedos grossos que seguravam uma bolsa de couro de crocodilo terminavam em unhas de 5 centímetros de comprimento, pintadas de escarlate. Gostaria de saber se poderia dar uma palavrinha com Harry antes de começarmos, pediu ela a Bagman, mas ainda com os olhos fixos em Harry. O campeão mais novo, entende? Para dar um toque pitoresco. Certamente, exclamou Bagman. Isso é, se Harry não fizer objeção. Disse Harry. Beleza, respondeu Rita Skeeter, e num segundo seus dedos com garras vermelhas tinham segurado com surpreendente firmeza o braço de Harry. Conduziam-no para fora da sala e abriam uma porta próxima.
Não queremos ficar lá dentro com todo aquele barulho, disse ela. Vejamos... Ah, sim, aqui está. Bom e aconchegante. Era um armário de vassouras. Harry arregalou os olhos para a bruxa. Vamos, querido. Certo. Ótimo. Repetiu ela outra vez. Encarapitou-se precariamente sobre um balde virado de boca para baixo e fez Harry sentar-se em uma caixa de papelão e fechou a porta, mergulhando na escuridão. Vejamos agora... Rita abriu a bolsa de crocodilo e tirou um punhado de velas que acendeu com o aceno da varinha e colocou-as suspensas no ar de modo a iluminar o que faziam. Você não se importa, Harry, se eu usar uma pena de repetição rápida? Assim fico livre para conversar com você normalmente. Uma o quê? Perguntou Harry. O sorriso de Rita se abriu. Harry contou 3 dentes de ouro. Mais uma vez, ela meteu a mão na bolsa e tirou uma pena comprida, verde ácido e um rolo de pergaminho, que abriu entre os dois em cima de uma caixa de removedor mágico multiuso da Sra. Scower. Ela levou a ponta da pena verde à boca, chupou por um instante com cara de quem estava gostando, depois colocou-a em pé sobre o pergaminho, onde a pena ficou equilibrada, tremendo ligeiramente. Teste. Meu nome é Rita Skeeter, repórter do Profeta Diário. Harry olhou depressa para a pena. No momento em que Rita falara, ela começou a escrever, deslizando sobre o pergaminho. A atraente Rita Skeeter, 43 anos, cuja pena inferne já esvaziou muitas reputações infladas. Beleza, disse Rita Skeeter mais uma vez, e rasgou a parte escrita do pergaminho. Amassou-a e meteu na bolsa. Inclinou-se em direção a Harry e disse: Então, Harry, o que fez você decidir a entrar no torneio Trebruxo? Disse Harry outra vez, mas foi distraído pela pena. Embora não estivesse falando, ela continuava a correr pelo pergaminho, e seguindo-a, o garoto pôde ler uma nova frase. Uma feia cicatriz, lembrança de um passado trágico, desfigura o rosto. De outra forma encantador. Harry Potter, cujos olhos... não dê atenção à pena, Harry, disse Rita Skeeter com firmeza. Relutante, Harry ergueu os olhos para ela. Agora, por que você decidiu entrar para o torneio, Harry? Eu não entrei, disse Harry. Não sei como foi que meu nome foi parar no Cálice de Fogo. Eu não pus lá. A repórter ergueu a sobrancelha fortemente delineada. Ora, Harry, não precisa ter medo de entrar numa fria. Todos nós sabemos que você não deveria ter se inscrito. Mas não se preocupe com isso. Os nossos leitores adoram rebeldias. Mas eu não me inscrevi, repetiu Harry. Eu não sei quem... Como é que você se sente em relação às tarefas que o aguardam? Perguntou Rita Skeeter. Excitado? Nervoso? Ainda não pensei realmente. Nervoso, suponho, disse Harry. Ao falar, suas entranhas reviraram desconfortavelmente. Houve campeões que morreram no passado, não é? Disse Rita com eficiência. Você já chegou a pensar nisso? Bom, dizem que vai ser muito mais seguro esse ano. A pena correu veloz pelo pergaminho entre os dois, para frente e para trás, como se estivesse patinando. Naturalmente, você já viu a morte cara a cara antes, não é? Perguntou ela, observando atentamente. Como você diria que isso o afetou? Disse Harry uma terceira vez. Você acha que o trauma do passado o deixou desejoso de se pôr à prova? De fazer jus ao seu nome? Você acha que talvez tenha se sentido tentado a se inscrever no torneio Trebruxo? Porque eu não me inscrevi, disse Harry, começando a se sentir irritado. Você tem alguma lembrança dos seus pais? Perguntou Rita Skeeter, abafando a resposta do garoto. Não. Como você acha que eles sentiriam se soubesse que você ia competir no torneio Trebruxo? Orgulhosos? Preocupados? Zangados? Harry estava se sentindo realmente aborrecido agora. Como é que ele ia saber o que seus pais estariam se sentindo se fossem vivos? Percebeu que a jornalista o observava atentamente, de cara amarrada. Ele evitou seu olhar e abaixou os olhos para as palavras que a pena acabara de escrever. As lágrimas marejaram aqueles olhos, espantosamente verdes quando a nossa conversa se voltou para os pais de que ele mal se lembra. Eu não estou com lágrimas nos olhos, disse Harry em voz alta. Antes que Rita Skeeter pudesse dizer alguma palavra, a porta do armário de vassoura se escancarou. Harry olhou à volta, piscando para a claridade. Alvo Dumbledore estava parado ali, contemplando os dois apertados no armário.
Dumbledore! Exclamou Rita Skeeter, parecendo encantada. Mas Harry reparou que a pena e o pergaminho tinham repentinamente desaparecido da caixa de removedor mágico, e os dedos da jornalista com garras nas pontas fechavam apressadamente a bolsa de crocodilo. Como vai? Disse ela, erguendo-se e estendendo uma das mãos grandes e masculinas a Dumbledore. Espero que tenha visto meu artigo durante o verão sobre a Confederação Internacional dos Bruxos. Hã? Encantadoramente maldoso, respondeu o diretor com os olhos cintilantes. Gostei principalmente da descrição que fez de mim, como um debilóide ultrapassado. A repórter não pareceu sequer remotamente desconcertada. Eu só estava tentando mostrar que algumas de suas ideias são um tanto antiquadas, Dumbledore, e que muitos bruxos nas ruas... Ficarei encantado de ouvir o raciocínio que fundamentou a minha grosseria, Rita, disse Dumbledore, com uma reverência cortês e um sorriso. Mas receio que tenhamos que discutir esse assunto mais tarde. A pesagem das varinhas vai começar, e não pode ser realizada se um dos campeões estiver escondido em um armário de vassouras. Satisfeitíssimo de se afastar de Rita Skeeter, Harry correu de volta à sala. Os outros campeões estavam agora nas cadeiras junto à porta, e ele se sentou depressa ao lado de Cedrico, com os olhos na mesa coberta de veludo, onde agora haviam 4 dos 5 juízes. O professor Karkaroff, Madame Maxine, o Sr. Crouch e Ludo Bagman. Rita Skeeter se acomodou a um canto. Harry a viu tirar discretamente o pergaminho da bolsa, abri-lo sobre o joelho, chupar a ponta da pena de repetição rápida e equilibrara mais uma vez sobre o pergaminho. Gostaria de lhe apresentar o Sr. Olivaras, disse Dumbledore, ocupando seu lugar à mesa dos juízes, e se dirigindo aos campeões. Ele vai verificar suas varinhas para garantir que estejam em boas condições antes do torneio. Harry olhou para o lado e, com um grande choque de surpresa, viu um velho bruxo com grandes olhos azuis, parado discretamente à janela. Harry já encontrara o Sr. Olivara antes. Era o fabricante de quem Harry comprara a própria varinha havia mais ou menos 3 anos no Beco Diagonal. Mademoiselle Delacour, poderia vir até aqui primeiro, por favor? Disse o Sr. Olivaras, postando-se no espaço vazio no centro da sala. Fleur Delacour fez o que o bruxo pediu. Ele lhe entregou a varinha. Disse ele. O Sr. Olivaras girou a varinha entre os dedos longos como se fosse um bastão, e ela emitiu várias faíscas rosas e douradas. Depois aproximou-a dos olhos e a examinou atentamente. Disse baixinho. 24 centímetros, inflexível, jacarandá e contém... Meu Deus, um fio de cabelo de vila, disse Fleur, uma das minhas avós. Então Fleur era, em parte, vila, pensou Harry, anotando a informação mentalmente para contar a Rony. Depois se lembrou de que Rony não estava falando com ele. Confere, disse o Sr. Olivaras, confere. Eu nunca usei cabelo de vila antes, naturalmente. Acho que produz varinhas temperamentais. No entanto, o seu a seu dono, se ela lhe serve. O Sr. Olivaras correu os dedos pela varinha, aparentemente à procura de arranhões ou saliências. Então murmurou, orchídeos, e saiu um ramo de flores da ponta da varinha. Muito bem, está em ótimas condições de funcionamento, disse o Sr. Olivaras, recolhendo as flores e oferecendo-as a Fleur juntamente com a varinha. Sr. Diggory agora, senhor, por favor. Fleur retornou delicadamente à sua cadeira e sorriu para Cedrico quando o garoto passou. Ah, essa é uma das minhas, não? Disse o Sr. Olivaras, com muito mais entusiasmo, quando Cedrico lhe entregou a varinha. Lembro-me bem dessa. Contém um único pelo da cauda de um unicórnio macho, particularmente belo. Devia ter 1,70 m. Quase me deu uma chifrada quando lhe arranquei um fio da cauda. 30 centímetros, freixo, agradavelmente flexível, está em boas condições. O senhor cuida dela periodicamente? Lustrei a noite passada, disse Cedrico sorrindo. Harry olhou para a própria varinha. Dava para ver as marcas de dedos em toda a extensão. Ele agarrou um bocado de pano das vestes na altura dos joelhos e tentou limpá-la discretamente.
Várias faíscas douradas voaram de sua ponta. Fleur Delacour lhe lançou um olhar condescendente, e ele desistiu. O Sr. Olivaras disparou uma sequência de anéis de fumaça prateada pela sala da ponta da varinha de Cedrico, declarando-se satisfeito e em seguida disse: Sr. Krum, se me faz o favor. Victor Krum, com o corpo curvado, os ombros redondos e os pés para fora, levantou-se e foi até o Sr. Olivaras. Entregou a varinha e ficou parado, de cara fechada, e as mãos nos bolsos das vestes. Disse o Sr. Olivaras. É uma criação de Gregorovitch? A não ser que eu esteja enganado. Um excelente fabricante de varinhas. Embora o estilo nunca seja bem... contudo... Ergueu a varinha e examinou-a, minuciosamente, revirando-a várias vezes diante dos olhos. Bétula e corda de coração de dragão? Perguntou a Krum, que confirmou com a cabeça. Um pouco mais grossa do que se vê normalmente, bastante rígida, 26 centímetros. Aves! A varinha de Bétula produziu um estampido como o de uma pistola, e um bando de passarinhos chilreantes saiu voando de sua ponta, pela janela aberta em direção ao sol desbotado. Ótimo! Exclamou o Sr. Olivaras, devolvendo a varinha a Krum. Resta agora o Sr. Potter? Harry se levantou e passou por Krum, para chegar ao Sr. Olivaras, e entregou sua varinha. Ah, sim, disse o perito. Seus olhos azul claro repentinamente brilharam. Sim, sim, sim. Lembro-me muito bem. Harry se lembrava também. Lembrava-se como se tivesse sido ontem. Há 4 verões, no seu 11º aniversário, ele entrara na loja do Sr. Olivaras com Hagrid para comprar uma varinha. O homem tirara suas medidas e, em seguida, começara a lhe dar varinhas para experimentar. Harry teve a impressão de que desprezara todas as varinhas da loja, até finalmente encontrar a que lhe servia, aquela, que era feita de avezinho, 28 centímetros, e continha uma única pena de cauda de uma fênix. O Sr. Olivaras se mostrara muito surpreso que Harry fosse tão compatível com essa varinha. Curioso, dissera ele, curioso. Somente quando o garoto perguntou o que era curioso, o bruxo explicara que a pena de fênix na varinha de Harry viera do mesmo pássaro que fornecera a alma da varinha de Lord Voldemort. Harry nunca compartilhara essa informação com ninguém. Gostava muito de sua varinha. Por ele, a afinidade dela com a varinha de Voldemort era algo imutável, do mesmo jeito que não podia mudar o fato de ser parente da tia Petúnia. Contudo, ele realmente desejou que o Sr. Olivaras não fosse contar isso aos presentes. Tinha a estranha sensação de que a pena de repetição rápida de Rita Skeeter poderia explodir de excitação se isso acontecesse. O Sr. Olivaras passou mais tempo examinando a varinha de Harry do que a dos demais. Por fim, porém, fez jorrar uma fonte de vinho da varinha e devolveu a Harry, anunciando que o objeto continuava em perfeitas condições. Muito obrigado a todos, disse Dumbledore, levantando-se da mesa dos juízes. Vocês podem voltar às aulas agora. Ou talvez seja mais rápido descerem logo para o jantar, já que elas estão prestes a terminar. Achando que finalmente alguma coisa dera certo naquele dia, Harry se levantou para sair, mas um homem com a máquina fotográfica preta deu um pulo da cadeira e pigarreou. Fotos, Dumbledore, fotos! Exclamou Bagman, excitado. Todos os juízes e campeões. O que é que você acha, Rita? Certo, vamos fazer essas primeiros, respondeu a repórter, cujos olhos estavam fixos em Harry outra vez, e depois talvez umas fotos individuais. As fotos consumiram muito tempo. Madame Maxime deixava todos na sombra sempre que se levantava, e o fotógrafo não conseguia recuar o suficiente para enquadrá-la. Por fim, ela teve que se sentar e todos os demais se postarem ao seu redor. Karkaroff não parava de torcer o cavanhaque com o dedo para lhe acrescentar mais um cacho. Krum, que Harry imaginaria estar acostumado com esse tipo de coisa, procurava se esconder atrás do grupo. O fotógrafo parecia interessadíssimo em colocar Fleur na frente, mas Rita corria toda hora e arrastava Harry para lhe dar o maior destaque. Depois,
ela insistiu que fizessem fotos separados dos campeões. E finalmente todos foram liberados. Harry desceu para o jantar. Hermione não estava lá. Ele supôs que a amiga continuasse na aula hospitalar consertando os dentes. Ele comeu sozinho na ponta da mesa. Depois voltou à torre da Grifinória, pensando em todos os deveres suplementares sobre feitiços convocatórios que precisava fazer. Em cima do dormitório, encontrou Rony. Você recebeu uma coruja, disse ele bruscamente, no instante em que Harry entrou. Apontou para o travesseiro do amigo. A coruja de igreja da escola o esperava ali. Ah, certo, disse Harry. E temos que cumprir as detenções amanhã à noite na masmorra de Snape. Saiu então do quarto sem olhar para Harry. Por um instante, o garoto refletiu se deveria ir atrás do amigo. Não tinha certeza se queria falar com ele ou lhe dar um soco. As duas opções pareciam igualmente atraentes, mas a tentação de ler a resposta de Sirius foi mais forte. Harry aproximou-se da coruja, soltou a carta da perna da ave e abriu-a. Harry, não posso dizer tudo o que gostaria em uma carta. É arriscado demais se a coruja for interceptada. Precisamos conversar cara a cara. Você pode dar um jeito de estar junto à lareira da torre da Grifinória à 1 da manhã no dia 22 de novembro? Sei melhor do que ninguém que você é capaz de se cuidar. E enquanto estiver perto de Dumbledore e Moody, acho que ninguém conseguirá lhe fazer mal. Porém, parece que alguém está tendo algum sucesso. Inscrever você nesse torneio deve ter sido muito arriscado, principalmente debaixo do nariz de Dumbledore. Fique vigilante, Harry. Continuo querendo saber de tudo o que acontece de anormal. Mande uma resposta sobre o dia 22 de novembro, o mais cedo que puder. Sirius. Harry Potter e o Cálice de Fogo, capítulo 18, A Pesagem das Varinhas. Esse é um capítulo até que longo, é um capítulo que precede a primeira atividade do torneio Tribruxo, a primeira das 3 atividades do torneio Tribruxo. É um capítulo muito interessante para enxergar a relação dos personagens, a relação do Harry com Rony, que nesse momento se encontra extremamente abalada, a relação do Harry com as outras casas de Hogwarts. Primeiro que a Lufa-Lufa sente que ele está tentando roubar o prestígio e a glória do campeão da Lufa-Lufa, que é o Cedrico. A Sonserina sempre sendo Sonserina com o Harry da forma que é, com os broches. E também a Corvinal, que ela enxerga o Harry como uma pessoa que está tentando alcançar a fama cada vez mais. Enfim, é um capítulo bastante breve em termos de história, mas é um capítulo interessante para construir a relação dos personagens. Mas, particularmente, o brilho desse capítulo é a introdução da personagem da Rita Skeeter. É um personagem icônico para toda a história. É um personagem com uma personalidade chata, irritante, desnecessária, mas muito cômica. É um personagem muito divertido de ler, de saber sobre, a forma como ela narra a história de uma maneira super distorcida, mas é sempre engraçado. E arrisco dizer que sempre tem um fundo de verdade. O que aquela caneta de repetição rápida escreve sempre acrescenta um ponto a mais e um ponto verdadeiro a mais na narrativa da Rita Skeeter. Bom, espero que vocês tenham gostado da leitura do capítulo de hoje. Então não deixem de acompanhar os próximos capítulos que vão desandar com a história do torneio Tribruxo e as competições, que é muito divertido. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.